chamo Renata e estamos aqui no explicador virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos falar sobre a invasão holandesa. Nós falamos anteriormente sobre o Brasil holandês, né? O que foi o Brasil holandês? Foi o Brasil em período em que no Brasil os holandeses tiveram uma participação econômica com Portugal, uma parceria econômica com Portugal, principalmente nas atividades relacionadas à produção açucareira, investindo nos engenhos, participando no refinamento do açúcar, revendendo esse açúcar na Europa. E aí essa parceria ficou prejudicada uma vez que o trono português ficou sem herdeiro e passou a ser ocupado por um rei espanhol, porque era o parente mais próximo do antigo rei, do último rei, que acabou falecendo sem herdeiros. A parceria, né, ficou conhecida como União Ibérica, a parceria entre Portugal e Espanha, uma vez que eles nunca se anexaram, mas essa União Ibérica acabou prejudicando a parceria econômica entre Portugal e Holanda, porque os holandeses eram inimigos dos espanhóis. Uma vez os espanhóis sendo inimigos dos holandeses, não iam permitir que eles permanecessem aqui na colônia brasileira. O que eles fizeram, os espanhóis? Expulsaram os holandeses. E o que os holandeses fizeram em contrapartida? Prepararam um ataque que vai iniciar no Nordeste brasileiro. E esse ataque ele só foi possível devido à Companhia das Índias Orientais, né, que era uma empresa criada pelos holandeses que fortalecia tanto em conhecimentos bélicos e também em técnicas de navegação. Eles possuíam muitos navios que saíam com o objetivo de explorar as riquezas da costa africana e também da colônia da América, né, as colônias americanas, no caso do Brasil. E esse ataque ao Brasil, ele vai iniciar aqui, olha, no Nordeste, principalmente no primeiro momento, aqui em Salvador, e a gente vai falar sobre esse ataque que não vai ser bem sucedido, e depois os holandeses eles vão retornar, entrando no território brasileiro, aqui pelo estado de Pernambuco, que nós conhecemos atualmente. Só para a gente revisar, aqui essa linha representa o quê? Tratado de Tordesilhas, né? Todos os territórios conquistados a oeste pertenceriam aos espanhóis e a leste pertenceria aos portugueses. Então esse território aqui, que é uma colônia portuguesa, ela vai estar sendo administrada nesse momento por espanhóis devido à União Ibérica. Tudo bem? Qualquer dúvida que tiverem sobre isso é só revisar a videoaula anterior. Mas agora nós vamos falar sobre esses ataques holandeses. Ataques porque foram dois. E nós vamos iniciar em 1624, quando teve a primeira tentativa de entrar no território brasileiro através de Salvador. Houve a reação das forças, né, da União Ibérica, as tropas de Portugal e Espanha vão acabar reconquistando a região, expulsando os holandeses. Por isso que eu mencionei a vocês que essa primeira invasão aqui dos holandeses a Salvador não será bem sucedida. Isso aconteceu em 1624. 6 anos depois, em 1630, vai haver o quê? Uma preparação dos holandeses para que eles ataquem novamente a região brasileira através do Nordeste, mas desta vez vão tomar Pernambuco e vão obter sucesso até o ano de 1654. Tudo bem? A companhia vai nomear... Que companhia, pessoal? Das Índias Orientais, que era a companhia dos holandeses. Eles vão nomear o nobre João Maurício de Nassau para administrar aquela então chamada colônia holandesa. E qual era o objetivo principal dessa administração? Fazer com que esse território prosperasse. E vão prosperar com o desenvolvimento, né, de qual atividade econômica? Isso aí, a plantação de cana-de-açúcar, porque já era uma atividade econômica que os holandeses já tinham a experiência.
Índice daqui, a gente vê então que vai ser Nassau, vai ser conhecido mais como Nassau, né? Esse nobre, que em 1637 vai chegar a Recife e logo vai ganhar a confiança da população. Por quê? Porque ele era muito legal? Talvez pudesse até ser, mas principalmente ele era um hábil negociante e vai conseguir recuperar os engenhos de açúcar e as lavouras que foram destruídas durante o período da invasão. Isso vai fazer com que a produção aumente e o período holandês passe a ser representado como um período de auge, né, de maior produção açucareira da região. Tudo bem? Então, a presença dos holandeses vai estar associada a esse momento importante, né, de prosperidade da atividade econômica da cana-de-açúcar. Nassau ainda vai tomar outras medidas que vai fazer com que essa atividade ela fique cada vez mais próspera devido ao aumento da mão de obra. Só que essa mão de obra a gente sabe que são mão de obra escrava, principalmente dos africanos. E como Nassau vai aumentar essa mão de obra? Porque ele vai ocupar pontos da África que eram fornecedores de escravos, como a costa da Guiné e Angola. Então, com mais mão de obra para os engenhos, né, a região então vai prosperar. Tudo bem, pessoal? Podemos dar continuidade? Então, pessoal, essas melhorias, né, empreendidas por Nassau na atividade econômica, recuperando os engenhos, as lavouras que foram destruídas devido ao período de conflitos, também repercutiu na melhoria da cidade de Recife. A cidade de Recife ela vai ganhar um ar mais urbanizado devido às construções que Nassau vai pedir para iniciarem, como a construção de pontes, pavimentação das ruas. O que é pavimentação das ruas, né? Quando essas ruas elas ganham uma melhor condição de locomoção, ou seja, não são mais ruas de barro, sem tratamento, o esgoto, vai haver um saneamento. Todas essas melhoras vai fazer com que Recife se torne a cidade mais urbanizada da América. E Nassau vai repetir esse feito ao construir a cidade Maurícia. Essas melhorias na cidade, como a construção de pontes, são itens que nós podemos ver até hoje na cidade de Recife. Quem puder visitar ainda tem acesso a essas obras que foram feitas durante esse período de invasão dos holandeses no nosso território. Nassau foi muito importante para a cidade de Recife e conquistou os moradores daquela região porque ele conseguiu fazer com que a cidade prosperasse, não só nas atividades econômicas, mas também na estrutura da cidade, né, nas estruturas físicas. Porém, em 1644, Nassau ele vai ser demitido e vai retornar à Holanda, pois a colônia não estava satisfeita com o que foi obtido, né? Ou seja, o lucro que eles almejavam não foi o que foi arrecadado. E aí o que vai acontecer? A situação na colônia holandesa ela vai ficar instável. A população vai começar a não gostar da invasão holandesa, né? Não da invasão holandesa, mas dos demais holandeses que vão vir para a região de Recife. E aí muitos atritos vão iniciar entre os colonos e representantes holandeses. Esses atritos entre os representantes holandeses e os colonos estavam muito associados à imagem de Nassau, não porque ele era uma pessoa carismática, mas sim porque ele promoveu melhoras. À medida em que essas melhoras, ele saiu do governo holandês e outros holandeses chegaram na região, eles começaram a ter esse conflito porque essas melhorias passaram a não existir mais. Voltou a ser somente aquela exploração da atividade econômica. Por isso que vai haver esse conflito entre os colonos e os representantes holandeses. Colonos, aqueles que viviam aqui na colônia, principalmente então na cidade de Recife, que é o que nós estamos mencionando agora.
Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Então, em 1645, os colonos portugueses começaram a chamada Insurreição Pernambucana, né? O que era? Uma luta contra o domínio holandês. Um movimento de insatisfação aconteceu com a saída de Maurício Nassau, como nós vimos. Então, essa insurreição pernambucana vai ser a união, né, dos colonos para que eles possam expulsar os holandeses da região. Os combates eles foram violentos e em 1649 os holandeses foram derrotados nessa batalha ocorrida em Guararapes e fez com que Recife se tornasse uma área isolada. Pessoal, essa situação debilitou, né, os representantes holandeses e acabou eles sendo expulsos definitivamente em 1654. Então, olha só quanto tempo esse conflito durou. E você acha que durante esse conflito a atividade econômica do açúcar ela estava se desenvolvendo? A gente vai ver que esse conflito vai acabar prejudicando um pouco essa produção açucareira. Tudo bem? Vamos lá? Então, pessoal, vamos fazer exercícios para que a gente possa confirmar, né, a nossa revisão, para que a gente possa revisar também os conceitos que nós aprendemos e confirmar a nossa conversa, além de exercício ser um modo também de exercitar para saber se eu tenho dúvidas ou não, para a gente poder revisar, para que a gente possa resolver isso. Então, enunciado, vamos ler com atenção. Sobre os holandeses no Brasil, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Os holandeses foram expulsos pelos indígenas, ainda fortemente presentes na área não colonizada. Não, né? Não foi em relação aos indígenas, mas sim os colonos que ali viviam na região de Pernambuco, na cidade de Recife. Então, letra A, a gente viu que já tem um erro de cara. Letra B. Os holandeses foram proibidos de comercializar o açúcar após um acordo comercial que colocou a Espanha em seu lugar. Não, né, pessoal? A gente viu que foram os espanhóis que proibiram os holandeses de comercializar o açúcar, mas não que os espanhóis ficassem em seu lugar. Não mesmo. E não foi feito nenhum tipo de acordo comercial, né? Letra C. Os holandeses invadiram o Nordeste e o Centro-Oeste brasileiros e permaneceram lá de 1630 a 1650. Os holandeses até invadiram o Nordeste, ficaram lá de 1630 a 1654, mas não também o Centro-Oeste. Então, já identificamos mais um erro. Fica fácil, né? Quando eu leio com atenção, identifico o erro. É a prova real que a minha resposta correta está cada vez mais próxima. Vamos ler a letra E? A letra D, desculpa. Durante o período holandês, o Nordeste atingiu o auge da produção de açúcar. Tá correto, né? Principalmente porque teve o investimento e o auxílio da administração de Maurício Nassau. Então, vamos marcar a resposta correta. Qualquer dúvida que tiver é só revisar. Até a próxima videoaula.